Nesta segunda parte da entrevista do Lula, concedida ontem, 1º de março de 2018, ao jornal Folha de São Paulo e à jornalista Mônica Bergamo, o importante ali foi a ausência de ressentimento que requer de um governante ou de um ex-governante como ele, e que vem no contrassenso, na contracorrente dessa onda de ódio e intolerância que se espalhou na política brasileira. Esta é uma lição essencial que eu retiro daquela entrevista, que para mim foi um depoimento importante, praticamente uma fotografia do momento atual do Brasil. Bom, a gente sabe que esta perseguição contra o Lula é um jogo de cartas marcadas. Estaria tudo decidido, como ilustra a pergunta aqui da jornalista Mônica Bergamo, ao se dirigir ao ex-presidente da República, dizendo: mas, presidente, eles já condenaram o senhor. Isto é, a justiça está pronta para inabilitar ou prender o Lula. O que todo mundo sabe, quer dizer, pelo menos as pessoas que entendem um pouquinho de política e sejam o menos incauto possível, que isso vai depender muito dos fatos, da dinâmica dos acontecimentos que vai levar até a eleição. A gente sabe muito bem que o próprio Supremo é muito sujeito às ruas. Então vejamos o que é que o Lula responde a Mônica Bergamo. Eu não tenho que encontrar saída. O que vocês da imprensa têm que pedir são provas. Vocês não podem retratar ipsis literis, ou seja, como está escrito, a mentira da Polícia Federal. Essa gente está me acusando há 5 anos. Essa gente não sabe o mal que causou à minha família. Eu tenho todos os meus filhos desempregados. Todos. E ninguém consegue arrumar emprego. Essa gente já foi na minha casa. Ficaram 3 horas. A gente sabe, né? Agora é uma informação que a gente dá, e só para alertar os nossos internautas, que a Polícia Federal foi com 200 homens na casa do Lula às 6 horas da manhã, para fazer aquela tal de condução coercitiva, que era absolutamente ilegal, porque o Lula não tinha sido convocado para depor, e não tinha se negado a nada, e todo mundo conhecia o seu endereço. Bom, então vamos voltar ao que estava Lula respondendo à jornalista Mônica Bergamo. Ficaram 3 horas, levantaram o colchão da minha cama, revistaram tudo. Ficaram 3 horas, levantaram o colchão da minha cama, revistaram tudo e não encontraram nada. Poderiam ter chamado a imprensa e falado: queríamos pedir desculpas. Eles saíram com o rabinho no meio das pernas e não falaram nada. Quando o Moro leva um Pedro Correia, o Moro é o Sérgio Moro, não é o poderoso juiz que o persegue há praticamente 5 anos. Quando leva um Pedro Correia para prestar depoimento contra mim, se ele entendesse 1 milímetro de política, ele não deixaria o Pedro Correia entrar naquele salão. Outro ponto da entrevista, que inclusive causou enorme repercussão, sobretudo entre os potenciais candidatos, os tais pré-candidatos e adversários do Lula, é esta em que ele diz que vai brigar até o final, e também mostrando que o PT está com ele. É uma coisa também muito significativa, porque a imprensa, a mídia, a justiça que persegue o Lula achavam que aquilo ia dividir, ia fracionar o PT e os outros candidatos da esquerda, ia todo mundo atrás do espólio do Lula. Não, todo mundo ficou caladinho.
Quer dizer, todo mundo está aí na expectativa do que o Lula decidia. No caso, o Lula, o grande comandante das oposições. E quem se levantar contra ele vai se dar mal. E o que é que diz o Lula? Bom, a pergunta da jornalista, muito insistente, muito incisiva. O senhor diz que sabe o que está sendo traçado para o Lula. Mesmo assim, não abre brecha para a discussão de uma outra candidatura? Resposta do Lula. Não abro. Não abro. Se eu fizer isso, minha filha, eu estou dando o fato como consumado. Eu vou brigar até ganhar. E vou aventar a possibilidade de outra candidatura quando for confirmado definitivamente que não sou candidato. Aí a jornalista pergunta: algumas correntes do PT já pensam em uma outra candidatura e alguns defendem o boicote às eleições. Aí outra coisa importante do Lula, né? Essa história de boicotar eleições. Ele é contra. Mesmo ele estando fora, mesmo ele estando preso, o que demonstra também uma mostra da sua lucidez política, do seu discernimento e da sua falta total de ressentimento, o que é importante, fundamental para a pessoa que vai dirigir esse país de imensas complexidades. Vamos à resposta do Lula. Quando chegar o momento certo, o PT pode discutir todas as alternativas. Eu sou contra boicotar eleições. Bom, como já dissemos, a entrevista da Mônica Bergamo aqui nessa foto foi enorme, não é? E estourou não apenas nas redes sociais, mas sobretudo nos laboratórios do grande sistema de poder, aquilo que analisa quem vai ser candidato, quem não vai ser candidato, quem pode ser candidato, quem não pode ser candidato. Então a Mônica, ela disse que foi fazer uma entrevista não para condenar ou para absolver o presidente da República, mas para aquilatar, não é? Para avaliar a posição do Lula diante da proximidade da decisão sobre o seu destino político, que deverá ser, aliás, que ainda deverá demorar muito tempo, a meu juízo pessoal, porque não acredito que o Supremo vá dar uma determinação, por exemplo, vão prender o Lula, porque aí o que aconteceria? Seria incendiar o país, como disse o ministro Marco Aurélio. Então é importante o próprio depoimento da Mônica sobre a sua entrevista que ela deu ao jornalista Ricardo Boechat, naquela coluna que ela faz na Band News. Ouçamos o que é que ela fala sobre essa entrevista, a própria entrevista que ela fez com o Lula, e ver se não coincide com esta nossa humilde análise daqui do blog Café na Política. Boechat, ontem o ex-presidente me recebeu, na verdade, na terça-feira, na sua sala no Instituto Lula, para uma rara conversa, né, Boechat exclusiva. Você já antecipou aí, está publicada na íntegra na Folha de São Paulo, recomendo a leitura, obviamente, e ele recebe Boechat num momento crucial, o momento em que a justiça finalmente vai decidir se determina que ele seja preso ou que ele aguarde em liberdade até o fim da análise de seus processos em cortes superiores, o que leva um tempo razoável. Eu encontrei ali, Boechat, uma pessoa, me pareceu bastante serena, o presidente me pareceu bastante sereno, o ex-presidente, embora ciente do que está acontecendo com ele. Quer dizer, ele falou uma frase no meio da entrevista que para mim resume bem o espírito da coisa. Ele falou o seguinte: eu sou um homem tranquilo que sabe o que está sendo traçado para ele. Apesar dessa frase, quer dizer, o Lula, ele não abriu brecha alguma, não está abrindo brecha, por enquanto, para uma discussão, ao menos pública, sobre os próximos passos
dele e do PT. Diz que que se ele não acreditasse na justiça, ele não estaria, o que ele estaria fazendo nesse país, que ele tem que acreditar, que ele é inocente, que portanto ele acredita que no final vai ser inocentado e vai conseguir nas cortes superiores a garantia de ser candidato. Mas nas entrelinhas, Boechat, nas entrelinhas, o que para mim ficou bastante evidente é que ele vai realmente até seguir até onde der, do ponto de vista até a justiça chegar e falar, não, você não pode mesmo. Isso também é uma forma, ele não disse isso, mas são as minhas apurações, quer dizer, uma forma de manter o eleitorado dele aglutinado em torno dele. O eleitorado do Lula, se você vê nas pesquisas, quer dizer, o eleitorado é do Lula, vota no Lula, 20% no PT, mas o Lula tem bem mais votos do que isso. E não teria por que ele agora dizer que não é candidato e esse eleitorado escapar para outros nomes, não é isso? Ele continuando na disputa, ele aglutina esse eleitorado em torno dele. Então, isso foi evidente nessa entrevista, que é o que ele vai fazer mesmo, não tem discussão de substituição de candidato agora. Provavelmente o candidato será do PT.